Muitos têm falado que talvez a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, estivesse beneficiando Verstappen e Hamilton em algumas corridas específicas do ano de 2021. Lá no GP da Arábia Saudita, muitos disseram que ela estava a favor de Lewis Hamilton. No GP do Brasil, outros disseram que era a favor de Verstappen. Mas no GP de Abu Dhabi, uma decisão da FIA na última volta acabou garantindo que Max Verstappen fosse campeão mundial de Fórmula 1. Mas será mesmo que a FIA beneficiou o piloto holandês? Eu vou contar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a gente sabe, esse campeonato de 2021 não poderia terminar de uma forma melhor do que terminou de certa maneira. Na verdade, a gente percebeu uma disputa literalmente até a última volta pelo campeonato desse ano especificamente da Fórmula 1. Uma disputa incrível que acabou resultando no primeiro campeonato mundial de Max Verstappen, que com toda certeza deve liderar essa nova onda de pilotos da Fórmula 1, dos pilotos mais novos. Entretanto, esse campeonato só foi garantido por conta de uma última volta um tanto quanto polêmica do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, gerada principalmente por conta de um safety car dentro da pista. Claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo e o porquê muitas pessoas têm falado que talvez a FIA tenha beneficiado Verstappen nessa decisão de título. Mas antes, eu queria lembrar você, deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito o canal, é de graça e ainda por cima você faz com que o automobilismo seja cada vez mais divulgado Brasil afora. Então deixa o like, deixa o seu gostei aqui embaixo e vamos começar a falar mais sobre esse vídeo. Para a gente entender basicamente o que aconteceu, claro que é importante trazer um resumo bem rápido do que aconteceu na corrida. Na verdade, até as últimas voltas, Lewis Hamilton liderava a corrida com uma folga gigantesca para Max Verstappen, aproximadamente 11 segundos de distância do piloto holandês. Até que faltando menos de 10 voltas para o fim da prova, Nicolas Latifi, que batalhava a posição com Mick Schumacher, acabou rodando e batendo no guardrail. Com isso, foi necessário o acionamento ali do safety car na pista e dessa forma acabou que os carros se juntaram o máximo possível e Verstappen teve a oportunidade nesse gap entre a junção dos carros, a entrada do safety car e também ali a junção realmente desses carros, a aproximação do grid de uma forma geral, ele teve a oportunidade de colocar os pneus vermelhos. E justamente através dessa situação e com a largada na última volta do GP, Verstappen teve a oportunidade de ultrapassar Lewis Hamilton no final da reta e garantir dessa forma o título mundial de Fórmula 1. E acaba realmente que foi uma discussão interessante. Isso porque a FIA estava pensando, será que ela permite que os retardatários ultrapassassem ali o safety car em si? Porque na verdade, segundo o regulamento, é necessário que eles permitam que isso aconteça, que os retardatários ultrapassem o safety car e deem uma volta completa para ficarem atrás dos ponteiros. Se eles não permitissem isso, acabaria que Lewis Hamilton ficaria com alguns retardatários atrás dele e separando ele de Max Verstappen, o que com toda certeza dificultaria sim uma ultrapassagem de Verstappen, faltando apenas uma volta para o final. Mas por conta de uma certa pressão, pelo menos na minha opinião, da Red Bull, acaba que o pessoal da FIA permitiu que esses retardatários ultrapassassem Hamilton e dessem uma volta na pista, uma volta completa. E dessa forma, Verstappen ficou mais próximo ainda do piloto inglês. Isso sem contar com a possibilidade de que a FIA poderia sim ter adiado a entrada do safety car por mais uma volta, o que basicamente iria garantir o título mundial para Lewis Hamilton, que terminaria em primeiro lugar, mas em regime de safety car. Mas será mesmo que essa situação como um todo foi sim uma forma da FIA manipular o resultado do campeonato mundial? Ou será que está tudo isso previsto no regulamento desportivo da Federação Internacional de Automobilismo? Para a gente falar sobre isso é importante começar do começo. Muitas pessoas podem sim se perguntar se não era possível acionar um safety car virtual, por exemplo, que com toda certeza iria garantir que esse gap de 11 segundos entre Hamilton e Verstappen continuasse, mas na verdade naquela situação específica isso não era possível de forma alguma. Isso porque era necessário que os comissários ali, na verdade os fiscais de pista, retirassem o carro de Latifi daquela região específica. E com isso é importante que fosse levado o guincho para aquela localização.
E depois, principalmente do acidente de Julius Bianchi, acaba que essa situação de quando tem um guincho dentro da pista ficou muito mais difícil de ser aceita com carros de Fórmula 1 ou de outras categorias de automobilismo andando em altas velocidades. E apesar do Virtual Safety Car diminuir bastante a velocidade desses carros, diminui em apenas 40%. Ou seja, eles ainda devem alcançar velocidades muito acima de 100 km por hora, que podem sim trazer acidentes bem graves para esses pilotos. Então, começando por esse fato, não poderia ter Virtual Safety Car por conta dessa situação específica. Ou seja, deveria sim entrar o Safety Car em si. E vamos continuar falando agora sobre as outras questões que eu trouxe aqui para esse vídeo. Com relação à questão dos retardatários ultrapassarem Lewis Hamilton, eu sei que muita gente ficou indignado com esse fato. Ficou sem entender, porque como o Hamilton perdeu tempo com esses retardatários, por que a FIA permitiu que eles ultrapassassem Hamilton e deixasse Verstappen próximo a Hamilton nessa situação? Por que a FIA permitiu essa situação? Na verdade, segundo o regulamento também, é necessário que antes do safety car sair da pista e entrar para os boxes, os retardatários possam ultrapassar e se manter na mesma volta dos ponteiros. Ou seja, se Michael Masi não permitisse que os retardatários fizessem essa ultrapassagem, na verdade ele estaria sendo contra o regulamento em si e dessa forma iria estar sim dificultando a ultrapassagem de Verstappen em cima de Lewis Hamilton em uma situação onde o regulamento acaba permitindo que isso aconteça, na verdade acaba obrigando que os retardatários ultrapassem o ponteiro. Ou seja, se ele não permitisse que os retardatários ultrapassassem Hamilton, na verdade ele estaria beneficiando o piloto inglês. E vamos para a última parte. Por que o safety car não continuou na pista por mais uma volta? Isso me parece aí, ou na verdade pareceu para muita gente, que isso era de certa forma uma parcialidade para que Verstappen ganhasse a corrida. Mas será mesmo? A gente percebeu claramente na hora que deu a relargada que havia sim um certo pozinho na curva, onde Nicolas Latifi acabou batendo. Mas aquele pozinho era apenas pó de extintor, já que o carro começou sim a entrar em combustão na parte dos freios, principalmente o freio ali do lado esquerdo do carro da Williams de Latifi, ou seja, só pó de extintor. Seria bacana se eles varressem aquele pó? Seria sim, com toda certeza, mas a gente sabe, a gente já viu carros de Fórmula 1 andarem no Catar, por exemplo, ou então até mesmo na Arábia Saudita, em uma poeira gigantesca, causada por deserto, causada por praia, ou seja, uma poeirinha de extintor não faria nenhuma diferença para os carros de Fórmula 1. E ali naquele local, nada mesmo iria colocar os pilotos em perigo de certa forma. Ou seja, o safety car saiu na hora certa da pista. Talvez, se Nicolas Latifi tivesse batido uma volta depois, o safety car terminaria a corrida. Mas como isso não aconteceu, acaba que ele teve que sair justamente naquele momento, uma volta antes do fim da corrida, e acabou prejudicando completamente o campeonato mundial de Lewis Hamilton. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Você acha mesmo que a FIA pode ter sido parcial e dado o campeonato de certa forma de mãos beijadas para Max Verstappen? Ou você acha que ela foi justa de certa forma? Com as análises que eu trouxe aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Você acha que ela foi justa ou foi parcial na intenção de dar o campeonato para Verstappen? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Para ser bem sincero, eu sei, esse ano, em diversos momentos, eu reclamei que a FIA não estava agindo segundo o regulamento técnico da federação. Em diversos momentos eu reclamei que ela não estava fazendo o que ela realmente deveria ter feito. Em algumas situações, por exemplo, na Arábia Saudita, outras vezes foi no Brasil, em outras situações específicas acaba que me parecia que ela acabava negligenciando outras situações, como por exemplo nesse GP mesmo de Abu Dhabi, que talvez o Hamilton merecia sim devolver a posição no início da corrida. Claro que eu vou analisar isso em outro vídeo para você entender melhor. Mas de certa forma eu já reclamei diversas vezes da FIA, dizendo que nesse ano especificamente ela realmente está assim driblando o regulamento de certa forma, aparentemente na intenção de permitir que o campeonato seja cada vez mais interessante. Mas nessa situação específica, me parecia até mesmo que ela queria favorecer Hamilton, não permitindo que os retardatários ultrapassassem ele no início ali do safety car. Então parecia que ela queria beneficiar sim. Mas quando ela permitiu que isso acontecesse e deixou o safety car entrar nos boxes, ela fez exatamente o que o regulamento manda, nada de errado. A atitude perfeita, na verdade, da FIA,
e com toda certeza não foi parcial para o lado de Verstappen. Claro que favoreceu o piloto holandês, isso com toda certeza, mas não foi parcial. Não foi algo premeditado e nem na intenção de tornar um desequilíbrio ali no Campeonato Mundial de Pilotos. Na verdade, era apenas isso que a FIA deveria fazer segundo o regulamento: manter a segurança dos pilotos e, quando eles já estivessem seguros, recomeçar a corrida, que acabou tendo apenas mais uma volta e garantido que Max Verstappen se tornasse pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, e se você gostou dessa análise, gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para todas as notificações e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!